Olha, imagina só, redes móveis que não só te conectam, mas que pensam, que preveem o que vai acontecer e se adaptam sozinhas. A fusão da inteligência artificial com as telecomunicações, isso não é só uma melhoria, sabe? É uma verdadeira revolução. E é ela que está redefinindo o futuro da conectividade. Então vamos entender como é que isso funciona. Pois é, essa é a grande pergunta, né? O que acontece quando a gente junta essas duas coisas? E a resposta, olha, não é só sobre ter mais velocidade, é muito mais profundo. A gente está falando de uma inteligência fundamental que vai transformar o jeito como todo mundo vive, trabalha, interage. O impacto disso vai muito, mas muito além da tecnologia. É só a gente parar para pensar no nosso dia a dia, né? Streaming em 4K, 8K, jogos online super complexos, vídeo chamado o tempo todo e um número cada vez maior de aparelhos conectados em casa. Tudo isso junto está simplesmente levando as nossas redes móveis atuais ao limite. Chega uma hora que não dá mais. Isso cria uma necessidade, assim, urgente de uma solução que seja mais inteligente, mais forte. E aí que entra a resposta para esse desafio todo. E ela tem um nome: AI RAM. É, basicamente a inovação que surge para dar conta dessa demanda e preparar as redes para o que vem por aí. Mas calma, para entender o que é o AI RAM, a gente primeiro precisa dar um passinho para trás e entender o que é o tal do RAM. Então, a rede de acesso por rádio, ou RAM para facilitar, é basicamente aquela parte da rede móvel que conecta ao nosso celular ou qualquer outro aparelho à rede principal. A analogia do controle de tráfego aéreo é perfeita, pensa nisso. Ele fica ali, gerenciando todas as conexões, garantindo que os dados cheguem no lugar certo sem bagunça. Ok, agora a mágica acontece quando a gente coloca o AI, de inteligência artificial, nessa equação. O AI RAN, na prática, injeta um cérebro, a IA, direto na gestão desse tráfego todo. Então, em vez de só reagir quando um problema acontece, a rede se torna proativa. Ela antecipa um congestionamento, otimiza um melhor caminho para os dados e se ajusta ali em tempo real, muitas vezes antes que a gente sequer perceba qualquer lentidão. E claro, né, uma inovação desse calibre não surge do nada, da noite para o dia. Ela é o resultado de uma parceria. E que parceria? Uma colaboração poderosa entre três gigantes da tecnologia, cada um deles trazendo uma peça-chave para montar esse quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada em como essa equipe dos sonhos funciona. Primeiro, a Dell Technologies chega com a base, o músculo da coisa. Toda a infraestrutura de hardware super robusta para processar um volume de dados que a gente nem imagina. Aí vem a Nokia, com toda a sua experiência gigantesca em telecomunicações, garantindo que essa tecnologia se encaixe direitinho nas redes que já existem. E para fechar, a NVIDIA entra com o cérebro da operação, o poder de processamento de ponta que faz a inteligência artificial rodar. Sabe, para a gente entender de verdade o tamanho do impacto do AI RAN, vale a pena olhar um pouco para trás, para a evolução das redes móveis. Porque isso não é só um passinho a mais, é um salto. E um salto bem grande numa jornada que já dura algumas décadas. Vamos ver rapidinho como foi essa história. Então, a jornada começou lá atrás com o 3G, que basicamente nos deu os smartphones. Depois veio o 4G, que tornou o streaming de vídeo algo comum em qualquer lugar. Agora o 5G está abrindo as portas para a internet das coisas, para as cidades inteligentes. E o 6G? Bom, o 6G é a promessa de uma conectividade que é universal, com a inteligência artificial já fazendo parte de tudo desde o comecinho. E é exatamente aí que o AI RAN se torna crucial. Ele não é só uma melhoriazinha para o 5G. Não mesmo. Pensa nele como a ponte fundamental que está sendo construída agora para garantir que essa nossa transição para o 6G e o que vier depois seja tranquila, eficiente e, claro, super poderosa. E os benefícios disso na prática são impressionantes. A gente está falando de automação inteligente que reduz falhas humanas. Um desempenho muito melhor que se ajusta sozinho para garantir sempre a melhor qualidade. Uma escalabilidade gigante para aguentar o tráfego que não para de crescer. E tem mais, um ganho importantíssimo em eficiência energética, o que deixa as redes mais sustentáveis. Resumindo, o AI RAN está preparando a infraestrutura para o futuro, seja qual for esse futuro. Ok, a gente já entendeu a base da tecnologia, mas a pergunta que não quer calar é: o que isso realmente significa para o nosso dia a dia? O que o AI RAN vai, na prática, tornar possível? Vamos dar uma olhada em algumas aplicações que são, bem, revolucionárias. Vamos começar com realidade aumentada. E não estou falando só de joguinhos, não. Imagina usar isso em cirurgias feitas à distância, ou para aprender de um jeito totalmente novo na educação, tudo acontecendo de forma super fluida sem nenhum atraso. É a baixíssima latência e a alta capacidade do AI RAN que permitem isso. Outro exemplo: veículos autônomos.
Eles precisam de uma comunicação que seja assim ultra rápida e super confiável para tomar decisões em frações de segundo. A vida das pessoas depende disso. Então, a estabilidade e a velocidade do AI-RAN são absolutamente cruciais para que essa visão se torne uma realidade segura nas nossas ruas. E agora, vamos pensar ainda maior, o futuro das cidades inteligentes. Pense em bilhões, bilhões de dispositivos. Sensores nos postes de luz, carros, eletrodomésticos, tudo conectado e trocando dados o tempo todo. Isso cria cidades mais eficientes, mais sustentáveis, mais seguras. E o ITAN é a espinha dorsal, a estrutura que vai permitir que essa conectividade em massa realmente aconteça. Olha, essa frase aqui resume perfeitamente o tamanho do que a gente está falando. Não é só sobre uma melhoria técnica, é sobre uma colaboração estratégica que está nesse exato momento desenhando como vai ser o nosso futuro conectado. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Com redes que podem de fato pensar, se adaptar e se otimizar sozinhas, as possibilidades são, quase ilimitadas. A questão agora não é mais se a próxima grande inovação vai chegar. A verdadeira questão é qual vai ser essa inovação e como ela vai transformar as nossas vidas.